Muda um pouquinho, ó, calor. Pois é, o Brasil, nós estamos nesse tempo aí de verão, um tempo mais quente, não é isso? E nesses últimos tempos, com esse aumento na temperatura, diz que em torno, Serginho, até de 30% assim, de uso a mais do ar-condicionado por causa desse clima mais quente. É em torno mais ou menos de 4 graus acima da média, Serginho, que nós estamos vivendo aí nesses últimos dias. A chapa tá quente. A chapa tá quente. Mas e aí, quais são os riscos, então, do uso desse aparelho? Bom, e para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui a pneumologista Rosângela Reis. Rosângela, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda aqui no De Tudo Um Pouco. Obrigada pelo convite. Que bom. E aí, Rosângela, nós estamos aqui nesse ambiente, né, que também tem esse ar-condicionado. E aí ficou a pergunta, será que esse ar-condicionado está funcionando da forma correta? Bom, existe uma forma correta para que o ar-condicionado funcione? Uma temperatura ideal? Sim, pois é. O ar-condicionado nessa época, de aliado, ele pode virar vilão, né? Pode ser um vilão. Por quê? Porque a gente esquece aquilo que é fundamental para o bom funcionamento, que é a limpeza periódica. Sim. Né? A limpeza tem que ser feita de 15 em 15 dias, é o que é preconizado pela Anvisa. 15 em 15 dias. 15 em 15 dias. Ó, gente, fique atento aí, porque o tempo é curto, né? 15 em 15 dias são 2 semanas só. E às vezes passa aí mês até ano mesmo, sem trocar esse filtro, né? Eu me descuidei há um tempo da limpeza do meu carro, né? E quando isso aconteceu, eu fiquei boba, porque me mostraram trocar o filtro. Sim. E me mostraram totalmente sujo, ele fica preto, impregnado, né? Uma vez que o ar-condicionado, ele funciona à base d'água e ele tem gotículas que são eliminadas através do ar. Sim. Né? E essas gotículas, elas podem disseminar fungos, ácaros, vírus, bactérias, que são deletérias à saúde. Algumas com característica de letalidade, de morte mesmo. Né? Agora, doutora, por exemplo, quanto à questão do ar, você falou aí um pouco sobre essa funcionalidade dele. O fato dele também, ele resseca o ambiente. Quais são os males que podem serem gerados em decorrência desse ressecamento para a nossa respiração, nosso sistema respiratório? Tem um também fora da respiração, que é a conjuntiva, né? Ah, sim. Você então só aumenta, né? Só aumenta. Então, você pode ter até cataratas secundárias a esse ressecamento, conjuntivites, né? E em relação à respiração, pela inalação, você pode ter rinite, sinusite, asma e até pneumonia. E aí não precisa chegar nesses graus assim tão piores mesmo do uso indevido, né, do ar-condicionado pela falta de limpeza do filtro. Mas como limpar esse filtro? Eu tenho que ir numa pessoa especializada para fazer, a dona de casa ou o motorista ali do carro? Carro também é a mesma coisa, tem que limpar esse filtro. Como a gente faz isso? No carro tem a troca periódica do filtro, né? É feita a troca periódica. Agora, pode-se também, tem um dispositivo de tela, um filtro mesmo, que você pode lavar com detergentes neutros e recolocar, né, no lugar. Entendi. Então é com detergente neutro e água? E água. A princípio, somente isso. A princípio, isso. Sim. E pode usar bucha, alguma coisa, ou é só mesmo a mão? Como é que é? Não, danifica o filtro? Tem escovinhas que você pode passar, porque é uma tela, sim, né, que fica impregnada mesmo de sujeira. Sim, então não corre o risco de estragar? Não, de início não. Sim. E eles são preparados para isso. E tem um tempo assim hábil para trocar esse filtro também? Pois é, os carros, me parece que eles trocam a cada 4 meses, 6 meses, esse filtro, né? Mas, pelo que a gente vê, isso não acontece, não. Tem motorista com 2, 3 anos sem trocar o filtro.
Sim. de ar. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de manutenção do ar-condicionado, mas a gente quer se ater um pouco mais mesmo a esses riscos mesmo do ar. Eu tinha falado um pouquinho no início a respeito do... Como é que fala, Serginho? Se está mais frio, mais quente? É o termostato dele ali, da temperatura. É, a regulador de temperatura, isso. Qual é a Sim. temperatura ideal? Muito frio é muito ruim? Muito frio é muito ruim pelo ressecamento, em torno de 22 graus, 22. Né? 22 Que é a famosa temperatura de shopping, né? Vamos dizer assim. É a temperatura mais confortável para a gente também. Agora, Rosângela, dentro disso daí, da utilização do ar, sobre o tempo que a gente fica ali exposto ao ar, tem gente que trabalha o dia inteiro na sala com o ar-condicionado, às vezes está numa sala que precisa ter o ar-condicionado para manter a temperatura de equipamentos também, a pessoa tem que ficar ali. Quais são os males que essa grande exposição ela gera para nós e esse risco, por exemplo, desse choque térmico? A pessoa está ali um tempão, aí tem que sair para ir almoçar, sair para fazer um lanche, já toma aquele calor, sente o calor, depois volta para o ar. Esse choque térmico também, né? Sim. Os riscos, como eu falei, ocorre a inalação dessas gotículas que muitas vezes estão com esses ácaros, com esses vírus, trazendo, por exemplo, a rinite. A rinite, isso é muito comum. Você vê a pessoa espirrando, nariz coçando, lacrimejamento da visão, né? Isso pode trazer uma virose inicial que vai complicando com uma gripe. Essa gripe, dependendo do seu estado de imunidade, né? Ela pode evoluir com pneumonia, né? Por exemplo, se é uma pessoa que tem imunidade baixa, como o diabético, como os hipertensos graves, como os cardiopatas, como hepatopatas, as pessoas que têm AIDS, né? As pessoas, criancinhas, menos de 2 anos. Eu ia perguntar isso agora. Criancinha em ar-condicionado. Bebê deve. em ar-condicionado. Não deve haver exposição, não. Mesmo com o filtro limpinho? Sim, mas é o choque de temperatura que você me falou, né? O corpinho da criança, o espaço é muito pequeno para a circulação. Então, a possibilidade de infecção é bem grande. Eu fiquei refletindo quando você estava falando mesmo em relação a isso. Assim, o calor está aí, está quente, a gente, né, tem essa necessidade mesmo de sentir esse frescor. O ar-condicionado, ele ajuda nesse processo. Eu mantendo o filtro limpo, fazendo tudo certinho, mesmo assim, eu ainda corro riscos de doenças. Qual que é a minha pergunta? O ar-condicionado, ele de fato é uma boa opção? Ou eu devo evitar o uso do ar-condicionado? Evitar. O melhor é evitar. Evitar. Até mesmo aquele bom e velho ventilador bem limpo é melhor do que a exposição ao ar-condicionado, sim. Compreendo. E hoje, com esse crescente número aí de aquisição, porque hoje o ar-condicionado, a gente pode até dizer assim, ele está se popularizando, né, Rosângela? Sim. No contexto aí, até dessa prevenção em saúde, em cuidado, e nós que moramos num país muito quente, não é? O que a senhora vê, e até num nível de projeção, para vocês profissionais aí desta área, em termos de ajuda, precisa, o que isso pode gerar para a população dentro em breve? Gerar a exposição excessiva. Essa exposição excessiva, exatamente. Pois é, dentro em breve, por exemplo, a liberação de uma bactéria chamada Legionella, que é comum ser liberada no ar-condicionado, né? Ela pode trazer uma pneumonia que é devastadora, né? A pneumonia causada por Legionella é uma pneumonia. Você não pode falar um pouquinho mais próximo para a gente? Sim, Isso, show sim, de desculpa. Bola. É a pneumonia causada pelo Legionella pneumonia. E essa pneumonia, ela pode te levar para o CTI e trazer até a morte, né? Aí, ó. É uma condição de gravidade extrema, mas que não é pouco comum, não. Ela, em população rígida, a contaminação
pelo legionela, trazendo uma pneumonia atípica, né, que é chamada, pode acontecer 10% de letalidade numa população mais rígida e na população doente, que é aquelas que eu falei, que tem predisposição ao adoecimento, 80%, 90% de letalidade. Então, é um espaço de tempo muito curto. A exposição ocorreu ante um ar-condicionado não adequado, né? Com 36 a 48 horas já desenvolvendo quadro grave de dor, tosse, dor torácica, aí vem uma dispneia, né? Primeiro de início uma taquipneia, evoluindo com uma dispneia, uma dor no peito mais severa, né? Com necessidade de internação, uso de antibióticos, às vezes os antibióticos, a condição do paciente não permite uma boa resposta, né? Necessitando de associações cada vez mais complicadas de antibióticos, uso do CTI, ventilação mecânica, coma e morte. Agora, doutora, considerando que o ar-condicionado, para ele ter o seu efeito, precisamos fechar tudo para manter o ambiente resfriado ali, esse ambiente condicionado. E dependendo desse ambiente, com entra e sai de pessoas, e ser aquele ar ali, facilita também a transmissão aí de doenças também pelas vias aéreas, com bactérias, certeza. Isso pode ser um propagador, Sim. esse fato de estar tudo fechado? Sim, com certeza. Ônibus agora, os móveis aí, não é? Sim. Eles não abrem, né? Não abre janela. Então... A única hora troca de ar não é que abre a porta, mas mesmo assim é rapidamente. Sim, com certeza. É necessário também, junto à limpeza periódica do ar-condicionado, do filtro, a abertura de janelas, a exposição à luz, justamente para poder exterminar fungos, ácaros que estejam ali naquele ambiente, né? Porque a doença ela não é transmitida de uma pessoa para outra, ela é transmitida através das gotículas que saem do aparelho, né? Sim, então é uma coisa de ar. É uma o coisa, ar, né? Não é o contato. Não é o contato. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.